Se você não passou por nenhum trauma até hoje, eu vou falar para você, se você teve no ano de 2019, você passou por um trauma, você sabia? Todos, mundialmente. Isso não é fala minha, não sou eu que estou inventando. Em 2019, todos nós passamos por um trauma. Também, a sua cirurgia. Mas, como? Exatamente. Irmão Macio está de parabéns. E com certeza vocês sabiam também. Em 2019, todos que viveram nessa data saíram com alguma lesão. E como Deus precisa tratar isso comigo e com você? Abra sua Bíblia ali em Reis, 1 Reis, capítulo 19. Como Deus trata alguém doente, como Deus é misericordioso, como Deus trata alguém que está desanimado. Se nessa manhã você chegou desanimado, está cansado, está triste, vai chegar em casa, vai tirar o sapato, vai tirar o paletó, sua roupa, você nem sabe o que fazer. E Deus hoje está dando alguns remédios para mim e para você. Porque Deus que nos criou, Ele sabe da minha e da sua condição. 1 Reis, capítulo 19. A história de Elias. Possivelmente ele estava desanimado, estava um pouco com depressão. Mas como um servo do Senhor pode entrar em depressão? Será que um cristão pode entrar em depressão? Um servo do Senhor, 450 falsos profetas ele derrubou, um homem que não passou pela morte, entrar em desânimo, em depressão? Como assim, Ricardo? Vamos analisar o texto e como Deus cuidou do profeta e como Deus está cuidando de mim e de você, que muitas vezes entramos na nossa caverna. Você vai entender esse princípio. O que fazes aqui? O que fazes aqui? Diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matará todos os profetas à espada. Então Elias disse-lhes: Façam-me os deuses como lhe aprover, se amanhã, a essa hora, eu não tirarei a vida de Elias, como Elias fez com os falsos profetas. Às vezes na nossa vida a gente recebe palavras ou ações que nos desanimam. Mas a gente venceu tanto no passado e agora eu estou passando por isso. Olha o que diz aqui no versículo 3, diz assim: Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Verso 4, ele entrou em desânimo aqui no verso 3. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, Senhor, a minha vida. Então Elias, o que ele foi? Ele foi para o deserto, Elias se escondeu, Elias se isolou, Elias se escondeu e ele pensou em suicídio. Estado de alguém que está passando por uma depressão. Vamos lá, tem saída para isso. Como Deus tratou Elias e como a gente deve tratar as pessoas também. Verso 5. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que um anjo o tocou, ele disse: levanta e come. Então é Deus agindo. Quando a pessoa está nesse estado, a gente tem que ter paciência. Levanta, come, comida simples. Deus dá alguns remédios naturais que a gente já sabe disso. O anjo, já pensou um anjo descer nesse exato momento para falar com você? Será que é possível isso? É possível. E a gente pode ser a mão desse anjo. Eu e você podemos ser as pessoas onde a gente pode amparar essas pessoas. Vamos lá? Olha o que Deus aqui, o anjo foi. E o anjo diz assim, o anjo toca, o anjo levanta, o anjo, ele traz comida para Elias. No verso 6, olhou e ele viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasas. Nós que enfrentamos esse desânimo, esse estado de entrar no nosso mundo e não querer sair da caverna, a gente não tem perspectiva, mas o mundo está aí.
As coisas estão acontecendo, mas a gente se isola, a gente não vê uma perspectiva de futuro. E Deus dá essa perspectiva. Vai, come, meu filho, porque o seu caminho é muito longo. Volta para a missão. Eu preciso que você responda isso comigo, no seu coração, não para mim. Que você responda isso comigo, no seu coração, não para mim, não para a igreja. O que tiraria hoje você da obra de Deus? O que tiraria você hoje da missão de Deus? O que tiraria, ou está tirando, ou vai tirar você da presença do Senhor? Você tem que responder isso para você. O que tiraria? Vamos lá. No verso 8, Deus diz assim: levantou-se, pois, e comeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Que comida poderosa. Verso 9. E ali entrou numa caverna. Olha Elias entrando de novo na caverna. Mesma situação que acontece comigo e com você. A gente sai da caverna e entra na caverna. A gente sai e entra de novo. E olha a paciência de Deus. Deus não grita com Elias. Deus não fala que é frescura. Deus enviou o seu próprio anjo falando com Elias. Vai dar certo, meu filho. Você vai sair dessa situação. Porque para toda situação difícil existe uma saída. Verso 9 diz assim: ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que ele veio a palavra de Elias. Eis que veio a palavra do Senhor. Ele disse: que fazes aqui? Essa pergunta você tem que responder também. Que fazes aqui? Olha o que Elias diz. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança e derribaram os teus altares, e mataram os profetas e a espada, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Então, uma pessoa que está nesse processo depressivo, ela tem uma visão errada de fatos verdadeiros. Você tem uma visão errada de fatos verdadeiros. Elias estava tendo aqui, ele tinha uma visão, mas era errado o que ele estava pensando. Vou te mostrar por quê depois. E disse-lhe: Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor em um grande e forte vento, e fendia os montes e o despedaçava. E também Deus, ele não estava no vento aqui, Deus passava aqui em um terremoto, mas o Senhor não estava em um terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz suave, um cicio tranquilo. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que lhe disse: que fazes aqui? É Deus procurando a mim e a você. Que fazes aqui, Ricardo? Por que você está nesse estado? Vem aqui que eu vou te tratar do jeito que se trata uma pessoa. Eu vou tirar você da caverna, mas se você entrar de novo, você vai sair. Deus cuidando do seu povo. Deus acalma o coração de Elias. No verso 18, diz assim: também conservei, olha aqui a visão aqui que Elias teve aqui, e Deus falou: não, eu vou te mostrar a situação certa. Também conservei a Israel 7.000 de todos os joelhos que não se dobraram, a Baal e toda a sua boca que não o beijou. Então Elias falou: Senhor, mas só eu fiquei. Não era só Elias. Haviam 7.000 que não tinham se dobrado o seu joelho. Por quê? Porque eles estavam tendo uma visão diferente do que era a realidade. E para a gente encerrar aqui na nossa manhã, sabe, irmãos, o culto de sábado ele é muito importante. A gente vai ter pela eternidade. Mas isso daqui que a gente está tendo, as nossas programações, é receber o perdão de alguém. É receber o perdão de alguém. Se coloque agora na presença de Deus. Ricardo, eu não consigo. Só faça, mesmo sem conseguir. Porque isso vai ser cura para você. Isso é remédio de Deus. Eu espero que Deus possa iluminar a sua mente e o seu coração com essa mensagem.